Pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre fontes, inclusive alguns testes que nós fizemos numa live aí com todo o pessoal do TechLab. Nessa live, nós colocamos várias fontes à prova, e ser reprovada pelo TechLab numa live é bastante ruim. A gente tinha que colocar duas Corsair, abrimos lá o lacre e testamos as duas. Não somente essas, mas teve, por exemplo, a NZXT de 700 watts, passou muito bem. A EVGA nós testamos duas, uma tomou bomba, a outra passou legal. Testamos uma Thermaltake que tomou bomba, testamos uma PCIe que foi bem e por aí vai. Essa live durou umas 5 horas. Nós vamos deixar no fim do vídeo o link para quem quiser acompanhar. Esse modelo foi reformulado. Ela tem agora 3 anos de garantia e é full range. O que quer dizer? Você pode usar ela tanto em 110 quanto em 220. Vou falar um pouco da parte técnica dela. Nós desmontamos a fonte e vamos explicar algumas coisas importantes. Começar por aqui, onde você conecta o cabo de energia elétrica que vem da concessionária, passa por um estágio de filtragem EMI, eletromagnética, a chave liga e desliga, e um cabinho que segue a energia já parcialmente filtrada. E temos um complemento do filtro e também um estágio de proteção. Conectamos na placa principal, onde temos um sistema de proteção com varistor e fusível e um complemento do filtro com capacitores Y e X. Seguindo aqui, temos a ponte retificadora com o dissipador, isso é muito importante, a bobina do PFC, o capacitor do PFC,
os chaveadores da primária, o transformador principal, o transformador da 5 volts auxiliar e os retificadores da secundária, onde vão ter aí as linhas de 5, 12 e 3,3 volts, que são as principais. Temos uma coisa importante, que é o dissipador no retificador, porque ele esquenta muito. Os capacitores, tanto na primária quanto na secundária, não são de alta qualidade, mas isso é compatível com fonte desse custo. Aqui, um sistema para controlar o fan e o CI-PWM para o controle da fonte. Na parte posterior, podemos ver a solda e avaliar a sua qualidade. Não vimos nenhum problema e a solda está realizada de maneira decente. Aqui vemos também que eles utilizaram algum sistema para amortecimento e diminuir a vibração e, consequentemente, possível coil whine. Os cabos são de bitola correta e eslivados, então não tem nada que a gente possa condenar nesse item. O ventilador é sleeve bearing de baixo custo, compatível com fontes de entrada. E agora com aparência em preto e grafite. Na minha opinião, bem melhor do que o verde que eles utilizavam antes. O que nós estamos mostrando aqui no modelo de 400 watts é idêntico ao que nós temos no de 500. Mas o dimensionamento é um pouco diferente. Logicamente, foram utilizados retificadores, transformadores e outros componentes em maior capacidade para o outro modelo. E também o cabo. Temos uma unidade a mais PCI Express no modelo de 500. Podemos concluir que a série VS é bastante decente. Ela promove 3 anos de garantia e cumpre com folga a eficiência que ela promete. Na Corsair, o produto é testado a 40 graus. Porém, no seu gráfico, eles testam a 25. Foi a mesma maneira que nós utilizamos aqui no TechLab. Lembrando que na 80 Plus é 23 mais ou menos 5 graus. E aqui no TechLab é 25 mais ou menos 1, ou quando são fontes de alta tecnologia e de maior custo, nós utilizamos o Environment Chamber e utilizamos ou a 40 ou a 50 graus. Quanto aos componentes, ela é uma fonte com componentes de baixo custo, senão não seria possível posicionar ela como uma fonte de entrada da Corsair. Então, seria mentira da gente falar que ela tem super componentes ou um super projeto. Mas também é bastante decente. Nós testamos todos os sistemas de proteção, tudo o que ela precisa para ser uma fonte confiável, de baixo custo, que atende uma pessoa que esteja procurando por isso. O TechLab pode recomendar como uma boa escolha a série VS da Corsair. Mais pra frente a gente manda os testes da VS600. Nós só não colocamos agora porque na ocasião ela não estava na live, mas depois a gente manda para vocês. É isso aí.